vai colocar em ordem algumas coisas que estão fora da sua rotatividade na igreja de Corinto. E quando Paulo escreve a segunda carta, ele também vai pontuar algumas coisas importantes, porque a igreja de Corinto é uma igreja poderosa nos dons do Espírito. A igreja de Corinto é uma igreja que cresceu espiritualmente, mas que Paulo precisou trazê-la para perto para pontuar algumas necessidades daquela igreja. E quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo, escrita aos irmãos de Corinto, nós percebemos que Paulo vai começar dando graças ao Senhor no versículo 3, por tudo aquilo que o Senhor havia feito ao seu favor e a favor daqueles que estavam na sua companhia. A partir do versículo de número 4, Paulo vai tratar das aflições que estava sobrevindo sobre a vida dele, sobre a vida daqueles que estavam à sua volta. E o que vai chamar a minha atenção é que estas aflições são permissivas de Deus, para que, apóstolo, para que eu possa ser curado. Sendo eu curado, eu posso ter habilidade, estruturação, maturidade para curar outras pessoas. Eu não acredito que alguém não curado pode curar outra pessoa, porque a Bíblia me dá base para isso. A Bíblia me diz que não pode um cego guiar outro cego. Se a Bíblia diz, eu vou ficar com a Bíblia. A segunda coisa que eu consigo entender, que alguém não curado, ele não pode tratar outra pessoa. E nós vivemos nesse contexto de pessoas não curadas querendo curar outras pessoas, de pessoas não tratadas querendo tratar outras pessoas. E nós sabemos aonde isso vai parar, nós sabemos aonde isso vai terminar. Nós vamos encontrar pessoas dilaceradas, feridas, machucadas, porque tem coisa que vai se curar na oração, tem coisa que vai se curar no jejum, mas tem coisa que só o divã de um psicólogo, somente o divã de um psiquiatra, somente o divã de um palestrante de cura interior para ouvir e diagnosticar com tamanha importância. Essa madrugada eu tirei alguns minutos para falar com Deus, e dentre eles eu disse: bispa, eu quero o fichário dos irmãos de Apucarana. E quando eu comecei a olhar o diagnóstico e analisar o diagnóstico de cada um que pegou aquela folha, a primeira coisa que eu percebi é que muitas pessoas não entregaram as folhas. E eu até mandei uma mensagem no grupo, pedindo aos irmãos que viesse e não esquecesse aquela folha. Aquela folha para você tem uma importância, talvez se você não tem ideia e que você não sabe mensurar a profundidade dela. Eu peguei folha a folha e fui meditando, analisando e orando, né? E dentro disso eu consegui detectar problemas sérios, problemas medianos e problemas rasos, que a gente pode tratar com apenas 2 palavras. Mas também percebi que existem situações a serem tratadas no particular. Revidar a subquinácia, que não vai durar apenas 1 mês, não vai durar apenas 3 anos da campanha. É necessário dar prosseguimento para que você possa ser curado na sua totalidade. E lendo esse texto e vendo que Paulo, porque a Bíblia diz que Paulo vai chegar uma hora que ele vai pedir a morte. O texto que eu li, a tradução que eu trouxe não especifica isso com muita maestria, mas algumas traduções vai dizer que Paulo pensou que iria morrer diante das aflições e diante das tribulações que a ele chegaram. Dentro desse texto o Espírito me deu um tema para ministrar, subalterno a ele eu quero ministrar males que você não pode carregar na sua alma. O primeiro elo nós ministramos sobre traumas familiares que deveriam ser quebrados. O segundo elo nós ministramos sobre sarando
uma alma ferida. E hoje nós vamos mostrar para você malefícios que você carrega na alma e que não deveriam estar na sua alma. O primeiro malefício se chama ressentimento ou mágoa. Isso não deveria ser alojado no seu coração, porque se você entendesse a profundidade de um ressentimento com um familiar, com um amigo, com um colega profissional ou com um irmão em Cristo, e quando isso desce ao meu coração, isso vai criar raiz. E tudo aquilo que se cria raiz é muito mais difícil de ser tirado da sua localidade. Por quê? Porque criou raiz. Quando você vai arrancar uma planta que já tem raiz, eu acredito e posso conjecturar, para que você entenda que aquela planta que criou raiz, ela vai lutar para que você não arranque ela na sua totalidade. Por quê? Porque na medida que você está arrancando ela para cima, as raízes que estão abaixo naquela terra estão segurando com força para que aquela planta ou para aquela árvore não seja arrancada dali. Então percebamos que é muito mais difícil arrancar as raízes daquilo que desceu ao seu coração do que aquilo que não chegou a criar raiz. Tudo aquilo que se cria raiz vai se tendo várias problemáticas para se arrancar. Então o primeiro malefício que eu, orando a Deus, e compreendi que você não pode carregar no seu coração, é chamado de ressentimento e de mágoa. A raiz do ressentimento ou a mágoa não curados podem trazer muitos malefícios. Por exemplo, uma pessoa magoada ou ressentida, ela pode guardar aquilo anos e anos da sua vida, 10, 20, 30, 40, 50. E eu, como palestrante, descobri que as pessoas que falam menos, que abrem menos o coração, são pessoas que vão carregar muito mais tempo isso. Quando você pega uma pessoa que tem o temperamento sanguíneo, eu sou sanguíneo, eu sou falante. Se você me tirar do sério, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que sentar para conversar, porque eu não vou deixar descer nada para o meu coração. Eu vou sentar de forma educada com você e vou dizer: olha, o que você está fazendo está me prejudicando, o que você está fazendo está me trazendo dano. E como irmãos em Cristo, nós vamos morar no mesmo céu, e é necessário que nós sentemos aqui, pontuemos essa situação, resolvemos ela, para que eu possa viver em paz, para que eu possa romper. Quando você pega alguém do temperamento colérico, esta pessoa vai guardar, e ela não é igual ao sanguíneo, que era a folha que eu queria com muito carinho trazer para os irmãos, mas diante da numeração de folhas, eu disse: eu vou ter que projetar uma outra situação para me descobrir o temperamento. Essa folha vai ficar com você para um futuro. Para quê? Para que você descubra qual é o seu temperamento. Para quê? Para que você ore em cima do seu temperamento. Bicalavassuri bicalamaia. Porque alguém sanguíneo, sem domínio, pode trazer danos terríveis. Mas alguém colérico, que vai guardando uma hora ou outra, ele pode explodir. E quando ele explodir, irmão, sai da frente, porque atrás vem gente. Toda vez que você pegar alguém muito calado, que fala pouco e que só responde o básico, quando ele abrir a boca, ele vai te colocar no lugar e vai trazer à sua memória coisas que você fez ou que você praticou, que você não lembra, mas essa pessoa vai lembrar com exatidão e vai dizer: lembra desse dia? E você vai dizer: eu não lembro disso. E a pessoa vai começar a pontuar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Não é sobre esta diretiva que eu quero ministrar para o futuro na sua vida, sobre temperamento, que eu entendo que é importante. Quando eu conheço o teu temperamento, eu sei como tratar você.
Quando eu não conheço o teu temperamento, eu não sei como tratar você. É assim quando você chega no médico, o médico vai diagnosticar o que você tem, e aí ele vai começar a te dar medicamentos para tratar qual é o diagnóstico. Sabe por quê? Que existem muitas pessoas guardando ressentimento e mágoa porque o outro não o conhece e fala coisas para ele achando que ele tem estrutura, achando que ele suporta aquilo, e quando fala, aquilo vira uma ferramenta contra a pessoa, guarda aquilo e aquilo vira uma ferramenta daquela pessoa contra a outra pessoa, pelo simples fato de você estar conversando com alguém e não identificar qual é o teu temperamento. Então, olhando para isso, eu entendo que quando eu guardo ressentimento e mágoa de alguém, eu vou produzir dentro de mim alguns malefícios, como a depressão, como a pedofilia, como a homossexualidade. Por quê? Porque o ressentimento e a mágoa vai ficando no meu coração, vai ficando, e uma hora eu explodo com aquilo e digo: se falar comigo, vai tomar na cara. Se falar comigo, eu vou responder da maneira que me introduzir a palavra, porque eu fui guardando aquilo, Sabe por quê? Que tem muito filho de crente dentro do tráfico, dentro do mundo usuário de droga. Sabe por quê? Tem muito filho de servo de Deus no Bicalavachuri Bicalabaiaté, que quer ver o capeta, mas não quer entrar para dentro da igreja, porque foi ouvindo e vendo muita coisa, foi guardando muitos ressentimentos e muitas mágoas no coração. Sabe por que alguém se torna um homicida? Sabe por que alguém se torna um assassino? Por causa de ressentimento e por causa de mágoa. Vamos lá para o contexto familiar. Quem aqui cresceu vendo o pai batendo na mãe? Na pessoa do menino, na pessoa do homem. O homem cresce vendo o pai batendo na mãe, e na mente dele ele vai crescendo com aquele ressentimento e com aquela mágoa, e ele vai dizendo: quando eu crescer, eu quero ver se o pai põe a mão na mãe, eu quero ver se o pai vai espancar a mãe. Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu sentei com meu pai e disse para ele: pai, a partir de hoje o senhor não põe a mão na minha mãe. Por quê? Porque com a minha idade e por obedecer demais o Senhor, eu não vou fazer nada com o Senhor, mas toda vez que o Senhor erguer a mão para minha mãe, eu vou segurar o Senhor, para que o Senhor não bata na minha mãe. Meu pai